Amém. Feliz sábado, igreja. Tem ainda, que ele está vivo, um amigo meu, que ele foi fazer teologia também, e ele foi fazer a prática pastoral dele lá na minha cidade. Né? Eu já me apresentei aqui, mas talvez nem todos se lembrem de mim. Quem aqui não faz ideia de quem eu sou, levanta a mão aí, por favor. Tem um número bom aí, né? Eu fui apresentado, se não me engano, há 3 sábados atrás, né, pelo pastor Vinícius aqui, e eu vou estar acompanhando vocês aqui até o final do ano, durante todos os sábados. Eu sou estudante de teologia, moro ali em Engenheiro Coelho, estou estudando ali no NASP, né, estamos aprendendo várias coisas para poder servir melhor no ministério, né, esse ministério que Deus colocou em nossas mãos aí, a cada dia ele vem confirmando. Mas eu estava falando desse amigo, e toda vez que ele chegava na igreja, ele ia pregar, ele cumprimentava, e ele veio de um país lá da África, e tem o costume de fazer essa brincadeira, e ele cumprimentava, bom dia, feliz sábado. Aí o pessoal meio, feliz sábado. Ele, parece que eu estou no cemitério. Ele falava assim, eu falei assim, que isso? Aqui não parece cemitério, o pessoal é bem animado aqui, eu gostei muito. Esse louvor aqui mexe muito comigo, se de repente eu chorar, gente, aqui eu sou meio chorão demais, eu me entrego assim mesmo para o Espírito Santo, e eu tinha uma banda que a gente ministrava durante anos, e alguns deles estão até assistindo nesse momento que eu passei a transmissão para eles também, e a gente tocava muito essa música, e essa música mexia muito com o meu coração e ainda mexe, então eu estava aqui emocionado aqui, mas eu já queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12, nós vamos falar um pouquinho sobre transformação. E eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai se renovar na sua vida hoje, e é um capítulo muito conhecido. Capítulo 12, nós vamos ler apenas o verso 2 de Romanos. Romanos capítulo 12, no verso 2, eu tenho certeza que praticamente todo mundo conhece, é um texto muito famoso. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola sabatina. Amém. Tem que ter misericórdia, vamos lá. Romanos capítulo 12, irmãos, no verso 2, diz assim, e não vos conformeis, em algumas traduções, nos amoldeis, né, com este mundo ou com este século, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã, como nós bem dizemos aqui, fala sobre transformação. E nós vamos ver aqui uma série de pessoas ou personagens da Bíblia que passaram por uma transformação drástica, uma mudança na sua vida que quem conhecia essas pessoas anteriormente passava a não reconhecê-las mais depois de um tempo. Mas antes disso eu queria fazer uma introdução com você. Será que, na maioria das vezes, desde quando nós nascemos, será que nós sempre viemos aqui na igreja pelo motivo correto? Será que a gente tratou ou trata a igreja verdadeiramente como um templo, onde a presença de Deus está, assim como eu estou sentindo aqui, eu tenho certeza que você também está sentindo aí. Será que nós sempre tratamos a igreja dessa maneira? E eu pergunto, eu faço esse exercício de raciocínio com você, porque muitas vezes eu frequentei igrejas não pelo que era pregado, não pelo que era ensinado, mas sim por companhias. Ah, eu estou solteiro, vou precisar de arrumar uma namoradinha, vou procurar onde? Não é no mundão, né? Vou procurar na igreja. Ah, tem uns amigos meus que são daquela outra igreja lá. Ah, então eu vou para lá. E eu não nasci em berço adventista, né? É até recente o meu batismo. Batizei em 2016. Parece que eu sou uma criança, né? Até pela aparência também, né? Bem aprumado. E a vida me ensinou muitas coisas. Eu passei por várias denominações, e eu vim de igreja pentecostal, de assembleia, né? O pessoal do reteté, né? Que o pessoal brinca. E eu parei para pensar durante um momento da minha vida, por que eu passei por algumas denominações e qual que era o critério para eu estar em uma igreja? Qual que era? Por que eu estava em uma igreja, depois de um tempo eu estava em outra, depois de um tempo eu estava em outra? E eu parei para analisar e realmente eu não tinha ido para a igreja pelo motivo principal, que é a mensagem que essa igreja prega. Então hoje nós vemos algumas pessoas que falam assim, eu quero usar uma roupa mais confortável, alguma coisa mais simples, eu vou para a denominação X. Eu quero ter uma liberdade, eu gosto de uma música ao vivo, de um louvor e tal, eu vou para a denominação Y. E poucas pessoas se importam em ir para uma igreja, para a casa de Deus, pela mensagem que está sendo pregada. A mensagem que é pregada, ela tem o poder para transformar vidas, e é só a palavra de Deus, através da iluminação do Espírito Santo, que tem poder para transformar vidas. E essa transformação aconteceu na minha vida. E não foi diferente na vida de todos os apóstolos, discípulos de Deus. E nós vamos falar aqui um pouco deles. O primeiro caso que eu queria comentar com você aqui é um caso também muito conhecido, que é o de Pedro. Quem não conhece Pedro na Bíblia, né? Uma pessoa que tinha
uma personalidade um pouco complicada, um pouco complexa. Como que era a vida de Pedro antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus? E aqui eu queria abrir um parênteses para você. Talvez você ache que a vida de Pedro mudou depois que ele se encontrou com Jesus a primeira vez, mas de fato não. A Bíblia nos mostra que Pedro ele tinha ali um problema com o seu caráter, porque mesmo depois, ali na hora do aperto, na hora que as pessoas começaram a pressioná-lo para saber se ele era discípulo de Jesus mesmo ou não, o que ele disse? Eu não conheço esse cara. Esse era o caráter de Pedro. Porque às vezes as coisas que a pessoa faz ou deixa de fazer, isso não demonstra exatamente quem ela é. É quando está no aperto ali mesmo, no sufoco, que a pessoa realmente demonstra quem ela é. E Pedro demonstrou naquele instante em que ele negou a Jesus qual era o seu caráter. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 74. Mas eu não queria destacar aqui o Pedro ruim, o Pedro antes de conhecer a Jesus. Eu queria destacar a transformação que aconteceu na vida de Pedro depois de um encontro verdadeiro com Jesus. O encontro verdadeiro dele com Jesus foi logo de Jesus ressurreto, em que ele realmente viu, de verdade, Jesus ressuscitou. Jesus pede para, depois da ressurreição, que chame os discípulos e chame Pedro também, porque Pedro provavelmente já tinha se afastado do caminho. Mas a transformação que acontece na vida de Pedro é algo que deixa a gente, assim, impressionado. Quando a gente vai para o livro de Atos, no capítulo 5, a partir do verso 15, nós vemos que as pessoas colocavam os doentes nas calçadas, para que Pedro passasse e a sombra dele passasse por cima dessas pessoas, no intuito, obviamente, de que aquelas pessoas fossem curadas. E eu pergunto para vocês, Jesus curou com a sombra dele? Mas ele disse que em meu nome, em nome de Jesus, eles fariam obras maiores. Pedro passou por uma transformação nítida de caráter, e ele tinha um problema ali. Fica muito claro na carta que Paulo escreve à igreja de Galácia, uma espécie de tretinha, se a gente pode dizer assim, entre Paulo e Pedro. Quem iria pregar para os judeus, quem iria pregar para quem não era judeu. E tem um momento ali que Paulo fica até meio chateado com Pedro ali. E a gente vê um pouco do caráter de Pedro também, na verdade, a necessidade que Pedro tinha, no capítulo 10 do livro de Atos também. Quem não conhece a famosa visão, né, do lençol, de animais, etc. e tal, que nós sabemos muito bem que não tem nada a ver com comida, né, tem a ver com acepção de pessoas. Pedro, em hipótese alguma, ele iria entrar na casa de uma pessoa que não era judeu, sentar com essa pessoa, comer com essa pessoa, pregar para essa pessoa. Obviamente ele não ia fazer isso, mas precisou de uma revelação divina. Deus mostrar para ele em visão: Pedro, você não pode, você não, o cristão não pode fazer acepção de pessoas. Aquela pessoa que outrora negou a Jesus, aquela pessoa que não tinha explicação o que ele havia feito depois de ter convivido tanto tempo com o mestre. Imagina você ali fazer uma espécie de faculdade durante 3 anos e meio, ao lado do melhor professor, e quando chegar na hora da prova você ser reprovado. Foi mais ou menos isso que Pedro tinha feito. Mas através das suas atitudes, da mudança do seu caráter, da transformação que ele teve, ele conseguiu sim essa reconciliação com Jesus. E o que eu destaco é essa transformação. Da mesma maneira que Pedro teve essa transformação, essa mudança no seu caráter, essa transformação e essa mudança, ela está disponível para mim e para você também. Amém? E obviamente essa mudança ela não aconteceu só na vida de Pedro. Tem um caso que talvez você não conheça, mas eu acredito que todos conheçam, que é aquele endemoniado, lá de Marcos capítulo 5. Uma pessoa que não tinham cadeias, não tinham correntes, não tinha nada que conseguia segurar o cara. De tão forte a possessão demoníaca que aquele cara tinha. Mas o que mais chama a minha atenção é a transformação que aquele cara teve depois de ter um encontro verdadeiro com Jesus. O texto diz, em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 5, vai contando um pouco da história desse rapaz. E quando os discípulos se aproximam ali juntamente com Jesus, tem algo que chama a minha atenção demais. Você vai olhar no texto e você vai ver uma legião de demônios se prostrando diante de Deus e fazendo uma oração. Aquela legião se aproxima de Jesus e fala: tu és o Filho de Deus, o que eu quero, o que o Senhor quer comigo? Em nome de Deus, não faça nada comigo. O diabo estava orando na frente de Jesus em nome de Deus, olha só. E você conhece muito bem essa história. Jesus ele expulsa os demônios, manda para uma manada de porcos, e esses porcos se precipitam e morrem afogados no despenhadeiro. Só que no final da história é bem interessante. As pessoas chegam ali, e eu queria destacar 2 pontos aqui dessa história.
As pessoas se aproximam e elas têm uma cena. Elas veem aquele rapaz que outrora era um endemoniado, que outrora não conseguia ficar preso nas suas cadeias, nas suas algemas. Eles veem aquela pessoa assentada, vestido, com um comportamento normal. A Bíblia não menciona ali durante quantos anos exatamente aquele rapaz estava naquela situação. Só que as pessoas que chegaram lá, a Bíblia pelo menos menciona que elas não se surpreenderam com o fato daquele rapaz estar são apenas. O que mais surpreendeu eles foi o fato dos demônios terem saído dele, entrado nos porcos e terem se precipitado. Aquelas pessoas, elas não ficaram felizes com Jesus pela transformação que ele fez com aquele rapaz, mas elas ficaram tristes pela perda econômica que elas tiveram. Elas não estavam nem aí para o que Jesus tinha feito. E eu vou confessar uma coisa para você, muitas vezes, Deus vai fazer transformações na sua vida que as pessoas não vão estar nem aí. Isso acontece. Às vezes a gente fica feliz e quer até contar para as pessoas uma transformação maravilhosa que Deus fez na nossa vida, na sua vida, na minha vida, mas muitas pessoas não vão estar nem aí para isso. E outro tópico interessante nessa mesma história é que aquele rapaz, depois de ter o seu corpo transformado, a sua mente transformada, todo o seu caráter ter sido mudado, aqueles demônios terem saído do corpo dele, ele faz um pedido para Jesus. E ele fala: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero te acompanhar. Eu quero seguir essa jornada, eu quero me tornar um discípulo também. E às vezes a gente tem essa euforia, às vezes, do primeiro amor, né? E eu falo por mim mesmo, né? Eu já tive alguns primeiros amores. E a gente quer convencer todo mundo, quer conversar com todo mundo. Nossa, quando eu me batizei na igreja adventista, a minha vontade era de pegar um megafone e sair gritando na rua: gente, eu entendi agora. Eu entendi a verdade, a palavra, o evangelho. Mas qual foi a resposta de Jesus? Jesus vira para aquele rapaz que outrora era endemoniado: olha, não. Você tem uma outra missão. Você não pode vir comigo. Você precisa pregar para as pessoas. Você precisa mostrar para as pessoas, demonstrar para elas qual foi a transformação que eu fiz em você. Isso me traz uma lição também, que às vezes a gente quer pregar para as pessoas que são tão distantes e às vezes a gente acaba esquecendo daqueles que estão tão perto, sabia? Às vezes a transformação que acontece na nossa vida é uma transformação gigantesca e a gente não se dá conta de que a gente precisa demonstrar essa transformação para as pessoas da nossa casa, para os nossos familiares, talvez para os nossos vizinhos, as pessoas que moram ali na nossa rua. Eu não preciso, assim que acabar de ser convertido, entrar num barco e ir para um país onde a presença de Deus, a presença de Jesus, ela é muito pequena. Talvez existem pessoas muito próximas a você que estão precisando, sim, ouvir a palavra de Deus e talvez até entender um testemunho de um milagre que Ele tem feito na sua vida. Então aquele rapaz fica ali, dá o testemunho dele e muitas pessoas entendem, aceitam a verdade, aceitam ali o evangelho. É esse tipo de transformação que Deus quer para mim, é esse tipo de transformação que Deus quer para você durante todos os dias. Uma transformação que as pessoas podem olhar e falar assim: não tem jeito para esse cara. Olha só o que ele faz. Olha só a estrutura desse rapaz, olha só as dificuldades que ele já enfrentou e que moldaram ele a ser dessa maneira. Mas para Jesus, meus amigos, não existe transformação que seja impossível. Não tem como você virar para mim e falar assim: David, o meu caso é pior do que o desse endemoniado aí. Você já esteve trancado no cemitério, sem roupa, despido e arrebentando corrente com os braços? Eu acho que ninguém aqui fez isso. Aquele cara fazia. E mesmo assim ele foi liberto, ele teve a sua cura espiritual e teve a transformação do seu caráter. Mas eu queria falar de um cara que muitas pessoas o conhecem pelo contrário. O discípulo do amor. Quem que é esse? João. João, ele é reconhecido como o discípulo do amor, aquela pessoa amorosa, caridosa. Mas João, na verdade, nem sempre foi assim, se você quer saber. Quando a gente vai no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 53 a 54, você pode conferir na sua Bíblia, nós vemos uma história muito complicada. Jesus estava passando a caminho de Jerusalém e ele passa ali por Samaria. E ele para e pede uma hospedagem, para se alguém poderia deixar ele ficar para dormir, para passar a noite, etc. e tal. E quando ele chega ali, numa hospedaria, a pessoa olha para eles e olha, assim, esses caras estão indo para Jerusalém, né? Eu não vou hospedar esses caras aqui, não. Eu, de jeito nenhum. E eles não hospedam, eles não aceitam hospedar Jesus e os discípulos. Aí João
junto com outro discípulo também, ele tem uma ideia brilhante. Assim, Jesus, deixa eu te perguntar um negócio. O senhor quer que eu faça uma oração aqui e manda descer fogo do céu para matar esse pessoal tudo aqui? Esse é o discípulo do amor. Só porque não foi hospedado, ele queria dar uma de Elias, orar e pedir para descer fogo do céu para acabar com todo mundo. Mas o que chama mais a minha atenção é a transformação que acontece na vida de João. E isso é incontestável. Quando nós vamos na sua primeira carta, né, no capítulo 4, no verso 7, João é um dos discípulos que mais fala de amor. É amor para lá, é amor para cá. Justamente pelo andar com Deus, justamente pela transformação que Jesus estava fazendo na vida dele, simplesmente andando com ele, demonstrando qual era o sentimento verdadeiro. Talvez eu esteja falando para pessoas que têm um sentimento de ódio por algumas coisas de maneira muito fácil, sabe? Talvez eu esteja falando para pessoas que têm dificuldade em demonstrar amor para as outras pessoas. E não se sinta sozinho. João também provavelmente era assim, outros discípulos também provavelmente eram assim. Mas a transformação aconteceu de maneira literal na vida dele. E com certeza ele conseguiu demonstrar esse amor para as pessoas, não somente nos escritos, nas suas cartas, no seu evangelho, no Apocalipse, enfim, mas para todas as pessoas que estavam ao redor dele também. A transformação ela é nítida. Quando você anda com Jesus, quando você anda com Deus, não tem como a pessoa olhar para você e falar, olha, é o mesmo David de antes. Não. A pessoa vai olhar e fala assim, cara, esse David é diferente, esse David. Ele não é da mesma maneira que a gente encontrou com ele há tempos atrás. Tem algo diferente com esse cara. E um outro caso que você conhece muito bem também é a da mulher samaritana. E talvez você não tinha se atentado ao que realmente, qual transformação que aconteceu na vida daquela mulher. Eu queria até ler um pouco dessa história com você, no Evangelho de João, no capítulo 4, abra sua Bíblia comigo. João, no capítulo 4, no verso 17 e 18. João, capítulo 4, no verso 17 e 18. Amém? João capítulo 4, no verso 17 e 18 diz assim: Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Verso 18, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é seu marido. Você disse a verdade. Aqui é o ápice da história, né? Porque até então a mulher não sabia quem era Jesus, não sabia que de fato o que ele representava. Existe uma conversa ali meio evangelística da parte de Jesus para com aquela mulher, ele falando que ele era a água da vida, que se ela tomasse a água que ele tinha, jamais ela teria sede. Ele falando ali por parábolas, por metáforas, e a mulher dá a entender que ela está pensando que é algo literal. Não, então me dá dessa água aí, para não precisar de vir buscar aqui. Mas Jesus, ele conhecia o coração daquela mulher. Jesus, ele conhecia a dificuldade que aquela mulher estava enfrentando. O texto deixa bem claro ali que era por volta de meio-dia, traduzindo para o nosso horário de hoje, né? E aquele horário não era o horário comum para uma pessoa pegar água ali. Geralmente as pessoas pegavam água pela manhã, que estava mais fresco. Aquela mulher provavelmente pegava água naquele horário por vergonha, porque muitas pessoas sabiam da situação dela. Mas um rapaz forasteiro para ela, que ela não fazia ideia de quem era, não teria como saber que ela já teve 5 maridos, e a pessoa com quem ela estava naquele momento não era marido dela. Foi exatamente nesse momento que as escamas dos olhos, se a gente pudesse dizer assim, caíram nos olhos daquela mulher, e ela entendeu, realmente, tu és um profeta. Então ela começou a indagar Jesus sobre a questão de adoração, aonde que é o lugar que deve ser adorado, enfim. Mas o ponto que eu quero chegar com você é a transformação que teve na vida daquela mulher. Ela, de uma mulher que tinha vergonha de ir pegar água no horário normal que as outras pessoas pegavam, ela se tornou uma pregadora do Evangelho. Ela se tornou testemunha de Jesus e foi para as pessoas contar para as pessoas que ela tinha achado o Messias. E as pessoas, o texto vai falar mais para frente, que muitos creram, muitos acreditaram por causa do testemunho daquela mulher. Querido, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, aquela mulher virou uma pregadora e ela ganhou pessoas para Jesus, através de uma simples conversa de talvez 10, 15 minutos com o mestre. Nós temos muito mais tempo do que isso para conversar com Jesus através da Bíblia, através da palavra de Deus. E a pergunta que fica é, o que a nossa transformação, o que a transformação que Deus tem feito na minha vida tem gerado para as pessoas? Quantas pessoas eu tenho ganhado para Deus simplesmente mostrando o meu testemunho, falando do testemunho, da transformação que Deus fez na minha vida para essas pessoas?
como isso tem impactado na vida de todas as pessoas que estão ao meu redor. E não tem como a gente falar de transformação sem falar dele, claro, Paulo. Paulo, a vida dele, a gente dispensa comentários. Você sabe muito bem que tipo de pessoa Paulo era. Ele vai de um perseguidor e um mandante de assassinatos de cristãos a uma pessoa que está disposta a entregar a sua vida para o evangelho, como assim de fato fez. Como que a gente se compara com Paulo? Talvez você deve estar pensando assim, David, cara, eu fiz coisa muito ruim. Coisas que você não imagina, coisas que eu não teria coragem de nem contar para nenhuma pessoa que eu fiz. Eu pergunto para você, você matou quantos crentes por causa das suas opiniões aí? Paulo mandava matar, e aí? E depois ele teve uma transformação sincera, verdadeira. E mais uma vez eu pergunto para você, quais foram os frutos que essa transformação teve na vida de Paulo? Quais foram os frutos gerados por essa transformação? Nós já vimos aqui um endemoniado que pregou para a cidade inteira, lá em Decápolis. Nós já vimos aqui uma mulher samaritana que depois pregou para as pessoas que ela tinha achado o Messias, e essas pessoas começaram a aceitar Jesus. Estamos falando agora da vida de Paulo, que dispensa comentários, o maior escritor aí do Novo Testamento, mas uma pessoa que tinha um comportamento errado, mas que foi transformada pelo poder do Espírito Santo. E eu pergunto para você, essa transformação pode e deve acontecer na minha vida e na sua vida também. Existe uma história também do carcereiro que prendeu Paulo e Silas. Uma pessoa que outrora estava ali caminhando com Paulo e com Silas para levá-los para a sua cela. De repente você conhece essa história, houve ali um terremoto, as cadeias se abriram e aquele rapaz ficou louco. E ele falou assim, não, eu vou me matar, porque se descobrirem que os prisioneiros fugiram, eu vou morrer de qualquer jeito, então é melhor fazer isso de maneira rápida. Então Paulo grita, opa, peraí, calma que está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Então Paulo começa a testemunhar para aquele rapaz e ele pergunta, Paulo, o que eu preciso fazer para ganhar a salvação? E qual que é a resposta de Paulo, quem se lembra? Ele pede para que ele apenas creia e aceite Jesus como seu Salvador. E quem seria salvo? Ele e a sua casa. A salvação ela se fez presente naquele momento através de uma transformação, de um testemunho. Aquele carcereiro teve sua vida transformada de maneira literal, assim que fez com que toda a sua família fosse ganhada para Jesus. E eu abro um parênteses aqui sobre transformação, porque muitas pessoas às vezes até pedem uma transformação. As pessoas que nós citamos aqui, Deus inundou o coração dessas pessoas e muitas delas talvez nem pediram uma transformação, uma mudança de vida. Mas algumas pessoas, talvez alguns de nós, peçamos transformações para Deus. Pedimos. A gente fala, Deus, transforma a minha vida, muda isso daqui, faz com que eu vá para esse lado ou vá para aquele lado. E isso me lembra de uma ilustração muito legal. É uma ilustração do quebrador de pedras. Eu não sei quem aqui já ouviu. De maneira bem resumida, a ilustração é mais ou menos assim. Um rapaz, ele era um prisioneiro. E ele ficava ali quebrando pedras, ali, algemado no pé, e quebrando pedras, quebrando pedras. Lembrando que isso é uma coisa fictícia, tá, gente? E ele quebrando pedras, e ele fala assim, cara, isso daqui é muito ruim. Eu não gosto mais, eu não suporto mais ficar nessa situação aqui. Eu queria ter poder para eu me transformar em qualquer coisa. Bom mesmo, sabe qual é a vida de quem que é boa? É a vida do cara que fica aqui me vigiando. O cara fica aqui em cima do camelo, com um chicote aqui, de boa, só passeando. E quando ele terminou de falar, puf, ele se transformou naquele cara. E ele falou assim, nossa, então é assim? E ele começou ali a trabalhar como se fosse aquele capataz. E ele ali ficava no camelo, ali só com chicote. Só que ele percebeu uma coisa. Aquele rapaz, ele ficava mais ou menos umas 12 horas, o período do sol inteiro, naquele sol escaldante, em cima do camelo, vigiando aqueles presidiários ali. Então ele fala assim, não, esse negócio de ser esse capataz aqui não é muito bom, não. Bom mesmo deve ser seu sol. Porque o sol está lá e queimando todo mundo e está tudo certo. E quando de repente, puf, ele se torna o sol. E ele começa ali a esquentar as pessoas, trazer calor, etc. e tal. Só que passa algumas nuvens e começa a bloquear os raios dele. E ele fica, meu Deus, não é possível, cara. Como é que pode um negócio desse? Bom mesmo é ser nuvem. Porque a nuvem, ela bloqueia ali o raio do sol. Então, puf, ele se torna nuvem. E ele começa a bloquear os raios do sol para lá, para cá, para lá e para cá. Só que ele começa a ficar incomodado, sabe por quê? Porque o vento começou a empurrar ele para lugares que ele não queria ir.
E ele falou, nossa, mas não é possível, não. Bom mesmo é ser o vento. Eu quero ser o vento. E puf, ele se tornou o vento. Então ele empurrava as nuvens para lá, empurrava para cá, não se queimava com o sol. Então, tecnicamente, ele achou ali o seu melhor ofício. Até que ele começou a soprar em um paredão de pedras. E ele soprava e nada. Aquele paredão nem se mexia. E ele pensou, não, eu acho que bom mesmo é ser o paredão de pedra. Então ele, se transformou no paredão de pedra. E ele estava lá, o sol não fazia nada com ele. Nuvens passavam, vento batia e nada. Até que ele sentiu uma fisgadinha lá na pontinha do dedão dele. Quando ele olhou lá embaixo, era um quebrador de pedra, quebrando o dedinho dele. E ele percebeu que, na verdade, não existe um local... Na verdade, você não sabe o local que você quer. Quem sabe é Deus. Às vezes você pede para que Deus faça algo na sua vida, uma transformação, que talvez não seja boa para você. Eu abro aqui mais um parênteses, na minha vida profissional, eu pedi a Deus várias coisas e todas as coisas, gente, sem exagero, tudo que eu pedi para Deus profissionalmente, quando eu estava com cerca de 13, 14 anos, eu estava na escola e uma professora perguntou para mim, falou assim, o que você pensa ser da vida quando você crescer? Ela fez essa pergunta porque eu não era fácil, eu era aqueles alunos bagunceiros, lá do fundão, fazia um monte de coisa errada, enfim, e ela se surpreendeu com a minha resposta. Eu falei com ela, professora, eu gosto de mexer com esse negócio de computador, na época eu não sabia nada ainda. Então eu penso em fazer um curso básico de informática aí talvez trabalhar na minha área aí, fazer alguns bicos assim com os vizinhos, né, estragar um bocado de computador dos outros, enfim, né, e depois eu faço um curso técnico. Depois que eu fizer um curso técnico, eu vou para uma empresa de médio porte aí para pegar uma experiência, isso eu com 13, 14 anos falando com a mulher. Vou para uma experiência aí, pegar uma experiência legal, depois eu tento fazer uma faculdade, aí já ir para uma empresa maior e depois ou trabalhar por conta própria ou numa empresa grande ou as duas coisas. Ela olhou para minha cara, ficou assustada assim. E eu vou te contar o que aconteceu. Eu comecei a fazer um curso técnico, entrei numa empresa pequenininha, dessa empresa pequenininha eu fui para uma empresa maior, terminei o curso técnico, comecei a faculdade, dessa empresa maior fui para o maior hospital que tem na região da cidade, comecei por baixo, fui galgando, virei supervisor, virei coordenador de um hospital de mais de 1.000 funcionários, era líder de uma equipe de mais de 10 pessoas, e quando eu olhei para trás, eu fiquei assim, meu Deus, eu não me esforcei muito para isso, mas Deus atendeu o meu pedido. Só que eu fiquei no dilema. A pergunta que ficava na minha mente era a seguinte, e aí, você está feliz? Essa era a pergunta. Está feliz? É isso que você queria? E eu comecei a olhar para aquelas situações e, ao mesmo tempo, com gratidão, eu falava, Jesus, não estou feliz. E é como se ele perguntasse para mim, e aí, o que te faz feliz? E no meu coração eu só conseguia vir a resposta, Jesus, a única coisa que me dá um prazer, um privilégio, que de maneira alguma, se eu não precisasse, eu nem cobraria para fazer isso, eu poderia fazer isso o resto da minha vida de graça, é levar a sua mensagem. Não tem outra coisa. E foi exatamente nesse momento que Deus começou a mudar e transformar meu coração. Foi exatamente nesse momento. Então fica uma dica para você de que quando você orar a Deus pedindo uma transformação na sua vida, peça para que Ele faça a vontade dEle e não a sua vontade, porque Ele sabe o que é melhor para você. E como eu sou da área de informática, eu gosto sempre de usar esse exemplo da conversão do arquivo. Talvez alguns dos mais velhos aqui vão lembrar aqui do MP3zinho, né? Aquele aparelhinho MP3 que era igual a pilha, né? Que você colocava no bolso ali, ficava escutando música, etc. e tal. Aquilo dali, às vezes, era uma dificuldade, porque no seu computador, a internet era muito lenta. Você tinha a chamada internet de escada, não é isso? Não tinha Velox na época, não tinha essas coisas, né? Você tinha que ligar o modemzinho lá e ficava dando aquele barulhinho, né? Chatinho, até conectar, para dar aquela incrível velocidade de 56 kbps por segundo. E você achava que estava muito bom aquilo, né? E hoje você tem internet 300 mil vezes mais rápido do que essa. Mas quando você tinha esse aparelho MP3, você tinha que fazer algo que a gente chama na informática de conversão de arquivo. Porque quando você pegava a sua musiquinha do CD e queria colocar ela no seu MP3, ela vinha num formato diferente, que na informática a gente chama de extensão. Né? Geralmente do CD vinha uma extensão que a gente chama de WMA e você precisava colocar em MP3. E você deve estar perguntando, David, você está dando aula de informática agora no meio do sermão? Não, calma que eu vou te explicar. Quando a gente converte esse arquivo, a gente muda totalmente a estrutura dele. Você utilizava um programinha, colocava lá o arquivo e na saída ele mudava a extensão. Mas não era só a extensão no final que mudava. Se você abrisse aquele arquivo em um bloco de notas para ver o código-fonte dele e abrisse depois da conversão, você via que a estrutura estava totalmente transformada.
não tinha sombra, vestígio do arquivo anterior. A conversão que deve acontecer na minha vida, a transformação que deve acontecer na minha vida, na sua vida, é parecido com isso. Eu comecei a entender mais o que é realmente o significado de transformação quando eu comecei a fazer essas analogias na matemática, na informática, etc. e tal. Nós precisamos, de fato, ser transformados. Precisamos ter essa mesma transformação que todos os discípulos, os apóstolos, os profetas tiveram quando eles encontraram com Jesus. E por último, para não ficar muito extenso, eu gosto sempre de lembrar da história de um amigo que eu tenho que tem tudo a ver com transformação. Esse rapaz, ele teve uma mudança assim drástica na vida dele. Mas drástica, muito drástica mesmo. Ele foi criado ali em família humilde, né? O seu pai era alcoólatra, a sua mãe que levou ele para a igreja com muita dificuldade. Algumas vezes ele quase foi para o caminho errado, mas acabou não indo, graças a Deus, porque a sua mãe orava muito por ele e levava ele na igreja. E esse jovem foi crescendo, uma curiosidade foi batendo no coração dele acerca de o que realmente é a verdade de Deus, a palavra de Deus, etc. e tal. E esse rapaz passou por algumas desilusões, alguns problemas, etc. E quando chegou em uma certa idade, ele acabou conhecendo a igreja adventista. Ele conheceu. Deu essa sorte que a gente deu também, de conhecer a igreja adventista, né? E começou a fazer um estudo. E ele começou a namorar com uma menina que era da igreja. Ele conheceu a igreja por causa dessa menina também. E alguns até devem pensar, né? Veio para a igreja só por causa da namoradinha, né? E tem esse poder também, né? Mas Deus se transforma no meio do processo. Então ele começou a estudar, fazer estudo bíblico lá, etc. e tal. E ele começou a ver que tinha sentido as coisas. Falei assim, rapaz, não é que esse pessoal tem razão mesmo nessas coisas que eles estão falando. Então ele acabou se batizando nessa igreja. Ele acabou, depois as pessoas foram confiando alguns cargos nele, ele passou ali por diaconato, passou pansionato, ministério de música, porque ele também era músico e tal. E chegou um momento que Deus começou a falar muito no coração dele. Só que antes, quando ele conheceu a namorada dele e tal, ele tinha falado com a namorada dele. Ele falou assim, olha só, a gente está namorando aqui, beleza, mas eu não vou para a sua igreja, tá? Já estou te falando de uma vez, eu não vou. Probabilidade de eu ir para a sua igreja 0,00001%. Ele virou para a namorada dele e falou isso. A namorada dele, muito sábia, né, falou assim, não, tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos deixar Deus trabalhar aí. E beleza, a namorada dele era líder de ministério jovem, teve que abandonar ministério, porque estava namorando com a pessoa que era fora da igreja e tal, todo aquele trâmite. E a vida seguiu. E esse rapaz, como eu falei, começou a estudar, se converteu, se batizou, participou de alguns cargos da igreja, e Deus começou a falar muito forte no coração dele, muito forte, muito forte. Nesse momento ele já estava como diretor de uma igreja lá da cidade dele. E Deus começou a falar muito forte, chamar ele para o ministério. E esse cara cometeu a loucura de largar tudo que ele fazia para ir fazer teologia também. E passado alguns meses depois, esse cara está aqui pregando para vocês uma história muito louca. Galera. Olha só que doideira é isso. Essa transformação que Deus faz. Eu, de fato, confesso para vocês que eu sou um milagre de Deus. Porque, sinceramente falando, eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Como eu mencionei para vocês aqui nessa historinha, fingindo que não era eu, não sei se muitos acreditaram, né? Mas, cara, o meu pai, ele era alcoólatra e, assim, a minha mãe levava a gente para a igrejinha lá, na época assembleia e tal, e ela voltava da igreja. O meu pai, ela passava assim em frente à porta do boteco com o meu pai bebendo, com várias mulheres, etc e tal, e ela comigo e com o meu irmão levando a gente, cara, para casa. E eu ficava pensando assim, cara, qual a lógica disso, cara? Qual a lógica disso? Como é que pode alguém passar por isso? Na época eu nem tinha uma noção tão nítida assim, né, porque eu ainda era muito jovem. E depois de muito sofrer com meu pai, ela conseguiu uma certa independência financeira e deu um ultimato para o meu pai, perguntando se iria querer ficar com a bebida ou com a família. Infelizmente, meu pai fez a escolha dele e quis ficar com a bebida. E ele colheu os frutos disso. Ele não quis passar pelo processo de transformação. E eu não estou aqui para ameaçar você, colocar medo em você, só estou contando aqui um fato. O meu pai hoje, ele vive numa casa de repouso, ele é como se fosse uma criança de 5 anos de idade. Ele sofreu um AVC, quase morreu, chegou no hospital morto, conseguiram reanimar ele, etc. e tal, mas é consequência das decisões que ele tomou para a vida dele. É difícil, não é fácil. Vários momentos da minha vida eu quis compartilhar bênçãos que eu tinha passado com meu pai, mas eu não pude fazer isso, porque a memória dele já era, como se ele tivesse a memória congelada há 20 anos atrás. Ele ainda acha que minha mãe é casada com ele, essas coisas e tal. Quando a gente vai lá e chora, que não pode ir embora, etc. É bem complicado. E o problema é que a consequência do pecado, da escolha de uma pessoa não optar pela transformação, ela acaba afetando todas as pessoas que estão ao seu redor. Assim como me afetou também.
mas pela honra, pela graça de Deus, na verdade, pela misericórdia dele, eu estou aqui hoje, eu consegui seguir nesse caminho. Meu irmão também, ele é pastor de uma outra denominação, meu irmão, e eu oro muito pela vida dele, pela vida da minha mãe, para que um dia a mensagem alcance, né, o coração deles, a mensagem verdadeira, e que Deus possa continuar transformando a vida deles, porque não tem como a gente ser ingrato e pensar em todas as coisas que minha mãe, eu estava comentando na lição ali hoje, que minha mãe, por várias madrugadas, ela orava por mim, eu acordava assustado com ela, com a mão na minha cabeça, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ela era de joelho, orando ali por mim. E eu tenho certeza que a transformação, ou parte desse processo, dessa transformação, tem a ver com as orações da minha mãe. Porque acredite, meu amigo, oração de mãe é um negócio complicado. Até as coisas que eu fazia errado, ela sonhava com as coisas que eu fazia errado, o Espírito Santo revelava para ela, e ela falava, sabia que eu tinha feito um negócio errado. Era puxado o negócio, né? Mas, para a gente já caminhar para o final, eu queria ler um último texto com você, para que você possa guardar e entender realmente o que é uma transformação, o que realmente Deus quer fazer na sua vida, para você ficar com esse exemplo, lembrando também do que Ele fez na minha e continua fazendo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 42. João, no capítulo 1, no verso 42. João, capítulo 1, a partir do verso 42. Amém? Olha só o que diz. Tu és Simão. Eu vou começar um pouquinho antes, para você entender o contexto. E o levou a Jesus. No verso 41 diz, ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. No verso 42, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Algumas traduções aí, o João pode estar Jonas também. Mas eu queria destacar alguns tópicos importantes aqui, apenas nesse verso. Apenas uma breve leitura textual. Aqui é dito algo acerca do presente. É dito assim, tu és quem? Tu és Simão, correto? Amém? Estamos comigo aí? Beleza? O que ele quer dizer com isso? Ele utiliza o verbo ali no presente. Tu és. E eu consigo fazer uma analogia perfeita aqui. Jesus falando para mim e falando para você. Cara, você é o David. Você é o David. Você é o pastor Edson. Edson mesmo, né? Você é o Disseu. Cadê o Disseu? Olha lá. Você é o Disseu. O que ele está querendo fazer com isso? Falar com isso. Eu conheço o Disseu, o seu presente. Eu sei quem você é, cara. Eu sei o que está passando no seu coração e agora, nesse momento. Eu conheço, pastor Edson, o seu presente. Eu sei exatamente o que está passando na sua mente aí agora. Eu sei dos seus projetos, eu sei do que você quer fazer, eu sei do que você já fez, enfim. Eu conheço o seu presente, eu sei da luta e do sofrimento que talvez você possa estar passando. E quem aqui nunca passou por luta, se não passou, pode ter certeza que vai passar daqui a pouco. Deus está dizendo para mim e para você, nesta manhã, eu conheço o seu presente. Mas o texto continua. O que ele fala seguindo? Porém, não, voltando um pouquinho, né? Tu és Simão, filho de João. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando ali do seu ancestral, João. Ancestral está onde? Passado. Eu conheço o seu passado. Ele fala, tu és Simão, eu conheço o seu presente. Tu és filho de João, eu conheço o seu passado. Cara, eu sei o que te trouxe aqui. Eu sei que não foi fácil. Eu sei que assim como o David, assim talvez como o pastor Edson, assim como o Disseu, você teve inúmeras oportunidades para se afastar do caminho de Deus e você não se afastou. Eu conheço o seu passado, eu sei do sofrimento, eu sei da sua luta, eu sei das brigas dos seus pais, eu sei das confusões que você já fez com seu irmão, com seus parentes, com seus familiares, eu sei dos problemas que você passou no trabalho, as dificuldades, as doenças, tudo que você venceu para chegar até aqui. Eu sei. Tu és Simão, filho de João. Eu conheço a sua história, eu conheço o seu passado. E é exatamente isso, por conhecer o seu presente, por conhecer o seu passado, que ele continua o verso. E o que ele fala? Se chamarás o quê? Cefas, que quer dizer Pedro. Eu conheço o seu futuro também. O nosso Deus, ele não é um Deus que conhece apenas o nosso presente.
não é um Deus que conhece apenas o nosso passado, mas é um Deus que também conhece o nosso futuro. É um Deus que tem um projeto arquitetado. Ele está falando para mim, para você nessa manhã, filho, eu conheço todos os problemas que você passou, todas as dificuldades. E eu sei que muitas dessas dificuldades eu permiti que elas acontecessem para que você chegasse no hoje, nesse presente. E esse presente eu te trouxe aqui neste momento para dizer para você que eu tenho um futuro extraordinário preparado para você. Uma transformação que você não consegue medir. Uma transformação que você não consiga talvez entender ainda. Justamente porque talvez, pode ser que eu não esteja como centro da sua vida para poder definir o que pode e o que não pode ser feito. Essa transformação precisa acontecer de maneira literal na nossa vida para que o Espírito Santo seja derramado. Para que o Espírito Santo se faça presente, para que a chuva serôdia seja derramada em nosso meio. Para que nós possamos viver coisas extraordinárias, coisas que a gente não consegue imaginar. Mas para que essas coisas aconteçam, você precisa entender de quem você é dono. Quem é o seu dono? Você é filho de Jesus, filho de Deus. Filho da maior autoridade do universo, que te projetou desde o ventre da sua mãe, cara. Que cuidou de você durante toda a sua caminhada, durante todas as dificuldades que você passou, Ele estava lá. Ele sempre esteve lá de braços abertos, até no momento que você o negou, até no momento que você fingiu não ser cristão, Ele estava lá te esperando. Assim como Ele está aqui hoje te esperando de braços abertos também, para que o seu coração possa se abrir cada vez mais para a presença de Jesus. O recado de Jesus para mim e para você nessa manhã é que nós precisamos pedir a transformação do Espírito Santo. E essa transformação tem que ser a vontade dEle, não a nossa vontade. Porque a gente é falho. Se fosse pela vontade do David mesmo, né, do que o David queria, era para eu ser um gerente de TI, né, era para eu estar lá em Itaperuna, lá no fim do estado do Rio de Janeiro, lá num calor de 40 graus. Não que aqui também não faça calor, aqui é bem quentinho, né? Mas se fosse na vontade do David, era para isso acontecer. Não era para o David estar aqui. Se fosse na vontade do David, talvez nem esses trabalhos, toda essa situação que aconteceu na minha vida poderia acontecer. Se fosse na vontade do David, talvez nas oportunidades que ele teve de ir para o caminho das drogas, ele teria ido. Talvez na oportunidade que ele teve de sair da igreja, ele teria saído. Mas era a vontade de Deus que me conduzia a todo instante através das orações da minha mãe, através das orações do meu irmão, dos meus familiares, das pessoas que realmente me amavam. E com certeza aqui dentro dessa igreja, pode ter certeza, tem muitas pessoas que te amam também e que estão orando pela sua vida. O meu pedido ao Espírito Santo é que Ele derrame o seu poder sobre as nossas vidas, para que nós possamos experimentar coisas extraordinárias, que nós não possamos vir na igreja adventista do sétimo dia, só porque é um clubezinho legal, tem uma galera bonita, bem arrumada, um ar-condicionado, um templo extraordinário, a gente vai ter um telão de LED aqui maravilhoso, não. Que a gente possa vir na igreja pela transformação que a palavra de Deus faz na nossa vida. Independente do clima, independente do lugar, independente das pessoas. Nós precisamos passar por essa transformação. Esse é o desejo que Deus tem para mim e para você. Que de maneira alguma você possa sair daqui e se esquecer disso. Deus, Ele tem cuidado da sua vida de maneira extraordinária. Ele sabe do seu passado e sabe que pelo seu passado você chegou até aqui. E Ele sabe do seu futuro. Ele tem um projeto imensurável que você não consegue imaginar projetado para você. Que você só vai entender lá na frente. Bem lá na frente. Mas quando chegar lá na frente você vai dar aquela risada sem graça, sabe? Nossa, não é que Deus estava certo? Hoje quem dá essa risada sou eu. Nossa, não é que Deus estava certo? Queria convidar vocês a se colocar sobre os pés, para que nós possamos fazer mais uma oração, para encerrar esse momento maravilhoso, e que o Espírito Santo de Deus, Ele possa continuar falando mais e mais ao seu coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui totalmente agradecidos, Pai, porque a Tua palavra foi aberta mais uma vez e nós entendemos que precisamos passar por um processo de transformação, meu Pai, a todo instante, todos os dias. Não existe um sequer que esteja pronto e nem vamos conseguir estar prontos, meu Pai, e não precisar de mais nenhuma transformação antes que o Senhor venha para nos buscar, Jesus. Que até lá, que nós possamos, degrau por degrau, continuar subindo, continuar nos aproximando de Ti. E que a cada passo que nós nos aproximarmos de Ti, o Teu brilho, meu Pai, possa refletir as nossas imperfeições e nós possamos entender o quão miserável e quão pecadores nós somos.
mas que ao passo que nós entendemos isso, que nós possamos entender também a Tua maravilhosa graça e a Tua misericórdia que nos alcança todos os dias. Produza, Pai, essa transformação através do nosso Deus Espírito Santo na nossa vida todos os dias. Que o Senhor possa continuar falando cada vez mais à Tua igreja, ao meu coração, ao coração de cada uma das pessoas que está aqui. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e que nós possamos sair daqui transformados, não pelo que o David disse, mas pelo que a Tua palavra disse aos nossos corações. Essas são as bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.